Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando hoje sobre saúde masculina, em especial o câncer de próstata. A gente tem alguns dados aqui do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, de que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente e letal entre os homens brasileiros, com mais de 70 mil novos casos previstos entre o período de 2023 e 2025. Bom, para entender o que pode ser feito, né, em termos de prevenção dessa doença, os cenários que a gente tem aí de tratamento no país e também alertar a população, lembrando que nós estamos aproveitando como gancho a campanha Novembro Azul. A gente recebe aqui no programa Espaço Aberto o Dr. Harley de Nicola, ele é médico especialista em saúde do homem, professor doutor do Departamento de Radiologia da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina. Gentilmente aceita o nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer poder colaborar com essas informações. Doutor, vamos lá, então, aproveitando esse dado que nós trouxemos aí, falando sobre o número previsto, projeções a respeito da quantidade de doenças, de cânceres de próstata diagnosticados aí até 2025, começar falando sobre os fatores, né? Quais são as principais causas que contribuem para o aparecimento dessa doença? Muito bom. Existem algumas causas. Uma causa muito forte é o fator genético. Nós sabemos que pacientes que tiveram parentes de primeiro grau, como pai, irmão, que tiveram câncer de próstata, esse paciente tem aproximadamente 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata. Outros fatores têm a ver com a qualidade de vida. Então, a obesidade predispõe a esse tipo de câncer, não só de próstata, mas outros tipos também, o sedentarismo, a má qualidade do sono, a má qualidade de alimentação, e no caso do câncer de próstata, também a idade. Esse tipo de câncer ele pode acontecer, na verdade, em qualquer idade, mas ele é muito mais prevalente acima dos 60 anos. Doutora, a gente tem um dado aqui da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem, por exemplo, né, que realizou mais de 200 mil exames de próstata entre 2019 e 2024 e obteve e registrou um número crescente de diagnósticos de câncer. O que esse aumento de casos ele indica? De fato, há uma curva crescente no aparecimento dessa doença ou os homens estão mais conscientes de alguma forma e buscando mais prevenção, mais exames, mais ajuda? Bom, essas campanhas como o Novembro Azul, elas fazem com que os homens procurem realmente mais o serviço de saúde e, consequentemente, a gente acaba fazendo mais diagnóstico do câncer de próstata. No entanto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a incidência do câncer de próstata também vem aumentando, né? Não só pelo diagnóstico, mas a doença vem tendo mais incidência. E segundo a OMS, esse tipo de doença vai quase que dobrar até o ano de 2040, principalmente pelo envelhecimento da população. Você lembra que eu disse que a idade é um fator para disposição a essa doença. Então, o envelhecimento da população faz com que cada vez mais tenhamos o diagnóstico do câncer de próstata. O envelhecimento aliado a outros hábitos, né? Por exemplo, o nosso consumo cada vez maior de alimentos ultraprocessados, a gente tem inúmeros dados recentes apontando que os alimentos ultraprocessados têm sido responsáveis ou os maiores responsáveis, né, por grande parte de doenças, de cânceres diagnosticados. De uma certa forma, isso tudo também está relacionado com o câncer de próstata, doutor? Sim, está sim. Alimentos processados, frituras, carne vermelha. Não é que não possa comer carne vermelha, né? Mas tem que ter uma moderação. Então, uma alimentação balanceada é sim um fator de predisposição tanto ao câncer de próstata quanto a outras doenças. Uhum. Doutor, como é que o diagnóstico precoce ele pode colaborar, minimizar o avanço da doença e a eficácia dos tratamentos? Bom, quando o câncer é diagnosticado na sua forma precoce, né, quando ele está restrito à próstata, os tratamentos são mais eficazes e menos invasivos, né, incluindo a opção de nem se tratar, apenas fazer a vigilância ativa.
Nesses casos, a chance de cura chega até 90%. O problema é quando o câncer é diagnosticado em fase mais avançada, quando ele não está restrito à próstata, quando ele já emite metástases para a região do abdômen, metástases ósseas. Nesses casos, a porcentagem de cura é bem mais baixa. Existem alguns sintomas, alguns sinais do corpo, dor, desconforto, que podem indicar, né, algum problema envolvendo a próstata? Como é que os homens conseguem perceber esses sintomas? E, tanto em termos preventivos, para quem está com algum sinal aparente possível da doença, quais são os exames recomendados? Bom, a importância do diagnóstico precoce como eu disse, chega a cura até 90%. Porém, na fase precoce, esse tipo de tumor ele é assintomático, ele não dá sintomas. Os sintomas aparecem quando a doença está mais avançada. E quais são esses sintomas? Dor pélvica, sangramento na urina, sangramento no esperma, dificuldade para urinar. Estes sintomas não necessariamente indiquem câncer de próstata, mas indicam que algo está errado e é preciso a investigação. Daí a importância de consultar o seu médico regularmente. O senhor percebe que ainda existe resistência, vergonha, falta de autocuidado por parte do público masculino, né? Especialmente do público mais envelhecido, né? Daqueles homens que já estão com seus 60, 70 anos. Ainda existe alguma dificuldade de conscientização dessa parcela da população? Sim, sem dúvida. A pessoa do sexo masculino, culturalmente, não procura muito o médico como a mulher faz, né? E é sempre aquela desculpa: minha carga horária de trabalho é muito grande, eu preciso descansar nos finais de semana. Então, é algo cultural. Além disso, existe um tabu muito grande sobre o exame de toque, no caso da próstata, sobre masculinidade e tudo mais, né? Isso é uma besteira. O exame de toque é algo que demora 10 a 15 segundos, é indolor, não tem contraindicação e ajuda muito no diagnóstico. Então, precisa realmente conscientizar o homem de que é necessário fazer os exames preventivos. Pensando em qualidade de vida de uma forma geral e pensando em prevenção não só do câncer de próstata, mas de uma série de doenças, né, que são agravadas, né, que têm seus sintomas agravados, suas consequências, muito por conta dos hábitos de vida. Então, além da gente falar da importância dos exames, que podem levar a um diagnóstico precoce quando a doença está instalada, pensando também na melhoria da alimentação, que outros cuidados em termos de saúde, de qualidade de vida, podem ser tomadas pensando em saúde masculina, doutor? Bom, então, vamos separar um pouquinho, né? Em relação aos exames, quando necessário fazer a prevenção, existe sempre um tripé, né? Que é o exame de toque, o exame de imagem e também o quadro clínico. Qualquer alteração nesse sentido é, é indício de que você realmente tenha que procurar seu médico. Em relação a trabalhar essa conscientização, é muito legal campanhas como o Novembro Azul, realmente, né? E como isso pode ser feito? Além do que você comentou sobre as ações de qualidade de vida, que são o exercício físico, a melhor alimentação, uma alimentação balanceada, com muitos folhas verdes, e tudo mais, né? Frituras, evitar frituras, ou seja, alimentação balanceada, evitar o sedentarismo e ter uma maior atenção ao sobrepeso, ao aumento de peso, uma vez que a obesidade ela é um fator de risco, né? E campanhas como Novembro Azul são importantes. Folhetos informativos nas empresas seriam importantes ao longo do ano e não só no Novembro Azul. A colaboração também das parceiras ou dos parceiros, dos pacientes, né? Porque são pessoas que convivem e podem incutir na cabeça do homem a importância de se fazer um diagnóstico precoce.
Para finalizar, pensando em saúde masculina de uma forma geral, né, além do câncer de próstata, que outras doenças, né, podem acometer a saúde masculina e que devem ser cuidadas, né, a sua prevenção deve receber uma atenção maior, né, e quando instaladas devem ser monitoradas, enfim, tratadas, doutor? Principalmente as doenças cardiovasculares, né? Então, as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por quase 400 mil mortes ao ano no Brasil, ao passo que o câncer de próstata, ele mata aproximadamente 17 mil homens no Brasil. Então, a diferença é muito grande. Então, para você prevenir e cuidar, você deve controlar a hipertensão. A hipertensão também, no início, é assintomática, e quando você percebe, você já desenvolveu um problema renal, um problema cardíaco, um problema na retina. Então, é importante também você tomar cuidado com o diabetes, né? A dosagem de açúcar no sangue, a deslipidemia, né? Que é o colesterol, tentar manter com as taxas baixas do colesterol ruim e taxas maiores do colesterol bom. E outras doenças cardíacas, né? Como a insuficiência cardíaca, enfim, todas as doenças cardiovasculares e as doenças que predispõem a alteração cardiovascular. Excelentes orientações aqui com a gente no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando sobre câncer de próstata e saúde masculina, prevenção, cuidados, tratamento, olhar, atenção de uma forma geral. A gente aproveita para agradecer aqui a participação com a gente do Dr. Harley de Nicola, ele é médico especialista em saúde do homem, professor doutor do Departamento de Radiologia da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina. Mais uma vez, muito gentil em compartilhar seus conhecimentos conosco, né? Na tentativa da gente levar um pouquinho de conscientização para este público, pensando lá na campanha Novembro Azul. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Lidiane, a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Nós aproveitamos para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!